meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu trouxe essa bolsa boho chique maravilhosa, a bolsa Isa. E vocês vão ficar encantados em como ela fica maravilhosa. Nós podemos alternar as cores, fazer com outras cores essa bolsa. Podemos também fazê-la simplesmente uma bolsinha assim, sem a franja. E o melhor de tudo, é uma bolsa muito econômica e muito fácil de fazer, vocês vão ver. Ela pesa apenas 140 gramas e ela ficou com 21 centímetros de diâmetro. Olhem só como ela é lindíssima dos dois lados. Ela ficou maravilhosa, gente. Uma basiquinha boho chique que vocês vão amar e se encantar, podem ter certeza. E além de ser uma bolsa fácil e econômica, ela é toda trabalhada em crochê. Ela, para ficar linda assim, não precisa de nenhum acessório. E aqui eu utilizei barbante número 6, que é super fácil também de encontrar, e vocês podem também trabalhar com outros tipos de fio, de repente até um fio náutico um pouco mais fino, para que ela fique realmente na mesma proporção, ou um fio mais grosso também, porém ela ficará um pouco mais grossa, um pouco maior, dependendo do fio que vocês utilizarem, mas dá para fazer substituição de fio sim, para utilizar os mesmos pontos trabalhados aqui. Só adequem a agulha ao fio que vocês forem utilizar. E é isso, gente. Já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, para não perderem os próximos vídeos. Ativem aí as notificações para serem informados toda vez que sair um vídeo novo. Compartilhem o vídeo com outras pessoas e já deixem aquele like para mim, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Coloquem aqui nos comentários também o que vocês acharam desta lindeza. E aí, bora fazer a bolsa Isa. Essa bolsa nós vamos trabalhar toda em barbante. Eu utilizei aqui o barbante número 6 e com troca de cores. Nessas cores aqui, esse mostarda, este vinho, o verde e esse bege, esse castanho, né? E aqui eu estou utilizando uma agulha número 4 e estou trabalhando com um barbante número 6. Caso vocês estejam utilizando outro tipo de barbante, vocês podem apenas ajustar a agulha adequada ao barbante que vocês estiverem utilizando. E aqui agora nós vamos iniciar fazendo essa primeira carreira aqui, nós vamos trabalhar em carreiras circulares e nós vamos fazer essa primeira carreira aqui, que é uma carreira feita em pontos altos dentro do anel mágico. Eu vou fazer o total de 16 pontos altos dentro do anel mágico. Então, como que eu faço isso? Eu laço aqui sobre a minha mão, formando um X, venho aqui por trás, passo por baixo desse fio, por cima deste outro fio, trago a minha agulha aqui para cima e dou uma giradinha. Seguro todo esse conjunto, pego o fio do novelo, laço na minha agulha e passo por dentro aqui do meu fio. Aqui está meu anel mágico. Eu vou trabalhar sobre esses dois fios aqui, este fio menor também, para que depois eu possa fazer o fechamento dele. E aqui, para iniciar a nossa primeira carreira, eu vou fazer mais uma correntinha, uma, e mais uma correntinha, duas correntinhas para que ela simule um ponto alto. E agora nós vamos iniciar fazendo os pontos altos. Então, eu laço o fio do novelo, coloco dentro do anel mágico, busco minha laçada do fio lá atrás, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço o fio do novelo, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço o fio do novelo e tiro mais 2. Este é um ponto alto, vou fazer mais um com vocês. Laço o fio do novelo, coloco por dentro do anel mágico, laço, trago aqui para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, fico com 2,
laço, tiro mais 2. Então, aqui eu já tenho equivalente a 3 pontos altos. Eu vou incluir no total 16 pontos altos. Fiz aqui 16 pontos altos dentro do meu anel mágico. Vou pegar aquele fiozinho menor, segurar tudo aqui e puxar para que ele vá fechando o meu anel. Aqui, neste momento, não precisam fechar tão forte, podem deixar assim, para depois a gente fazer o acabamento. Só puxem o suficiente para que a gente consiga já chegar aqui próximo da próxima ponta. E aqui, depois que eu fechei, eu estou com a minha laçada na agulha. Eu não vou vir nesta correntinha aqui que nós fizemos. Nós vamos fazer uma cabecinha para esse ponto. Então, por isso, eu vou vir aqui do segundo ponto, na cabecinha do segundo ponto. Então, aqui, vou soltar aqui, ó. Aqui eu tenho as correntinhas iniciais que eu fiz, e aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto de verdade e a cabecinha dele. É aqui neste lugar que eu vou colocar a minha laçada e fazer um ponto baixíssimo. Então, tenho a laçada aqui na agulha, vou vir aqui no segundo ponto alto, vou colocar aqui na cabecinha do ponto, vou laçar e fazer um ponto baixíssimo, que é passar por dentro desta e por dentro dessa que está na minha agulha. Desta forma, eu fiz uma cabecinha para o ponto que eu fiz, as correntinhas iniciais que nós começamos. Fechei aqui com o meu baixíssimo, nós precisamos ter 16 cabecinhas dessas aqui de ponto, esses vezinhos que se formam aqui em cima, que é onde nós vamos colocar os nossos pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que é essa daqui onde meu ponto está saindo. E aqui deste mesmo lugar, eu vou fazer mais uma correntinha e mais 2 correntinhas. Então, fiz aqui 2 correntinhas para já iniciar a minha próxima carreira. Este ponto aqui das correntinhas, ele está saindo deste ponto aqui. Então, aqui neste outro ponto aqui, logo aqui do lado, eu vou incluir mais 2 pontos altos. E aqui nós podemos já puxar o nosso fio e deixar ele paralelo aqui, para que a gente vá trabalhando também sobre ele para já fazer o acabamento. Então, eu laço e vou fazer aqui, neste ponto aqui do lado, 2 pontos altos. Pegando aqui a cabecinha do ponto, esse vezinho que se forma, essas 2 laçadinhas. E aqui eu faço o ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Coloco aqui no mesmo lugar, laço, tiro 2, laço, tiro 2. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Então, essa carreira inteira, nós vamos fazer 2 pontos altos sobre cada ponto. E aí, quando chegar aqui neste último, onde nós já temos um, que é o ponto das correntinhas, nós vamos incluir mais um. Mas eu vou chegar lá com vocês. Façam 2 pontos altos aqui sobre cada ponto até chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui no final, fiz os 2 aqui nesse último ponto, e se eu estou dobrando os pontos, fiz 2 pontos sobre 16 pontos, eu preciso finalizar com 32 pontos. Então, aqui eu já tenho 31 pontos, e o meu ponto de número 32, eu vou colocar aqui junto com as correntinhas, de onde saíram as correntinhas. Então, o meu último ponto vai ser feito aqui, na cabecinha onde estão as correntinhas. Então, faço aqui meu 32º ponto. Finalizei. Agora aqui nós vamos fazer a troca de cores. Então, para isso, eu vou puxar aqui o meu fio, vou cortar. Cortei aqui, deixando um espacinho, um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar o meu fio todo para fora. E aqui, da mesma forma como nós fizemos no outro, nós vamos criar uma cabecinha para esse ponto das correntinhas, que não tem cabecinha. Então, não vou vir aqui nessas correntinhas, eu vou vir aqui neste ponto aqui e na cabecinha deste ponto, que é aqui. Então, esta é a cabecinha do meu segundo ponto. Então, neste lugar, eu vou puxar aqui o meu fio, laço, puxo ele aqui para trás. E aqui eu preciso voltar o meu fio do mesmo lugar de onde eu saí, para que a gente simule este ponto.
Então, eu venho aqui, vou passar por dentro deste nozinho aqui, que está logo atrás do meu ponto, aqui na parte de trás, e por dentro aqui do meu Vzinho, de onde o meu fio está saindo. Então, toda vez que nós fizermos a troca de cor, o nosso acabamento vai ser desta forma, exatamente igual. Então, eu vou fazer apenas este fechamento com a troca de cor e todos os próximos são feitos desta forma, tá? Quando a gente fizer troca de cor, a gente fecha assim, sempre aqui no segundo ponto, não nas correntinhas, no segundo ponto e puxando o fio aqui por dentro do Vzinho e do nozinho. E esses fios aqui, eu já posso fazer também, já posso esconder eles aqui para finalizar. Aqui, como eu escondi toda a borda dele aqui, eu estou com ele aqui, terminei aqui fora, aqui a ponta, eu posso até dar um nozinho aqui, para que ele fique bem preso, sem repuxar aqui os meus fios de cá, para não ficar torto aqui a bordinha, e posso apenas esconder as duas pontinhas. Vocês podem fazer o acabamento da forma como vocês preferirem. No começo, se você é iniciante, para mim, no começo me atrapalhava muito ficar com esses fios fazendo o arremate junto, eu deixava para fazer todos no final. Se você já é experiente, já consegue fazer o acabamento junto, já vá fazendo. Mas caso fique complicado de ficar colocando fio, às vezes puxo o fio errado, deixem para depois. Quando terminar essa cor, aí sim vocês escondam eles aqui por dentro. É somente ir trançando aqui, sem passar pelo lado da frente, vai trançando o fio aqui atrás, passando aqui pela trama, pelos fios, não há o lugar certo, vá passando aqui os fios para esconder. Vocês podem até passar uma colinha depois que terminar de puxar o fio. Terminei aqui a minha segunda carreira, então já fiz também aqui os arremates e nós vamos iniciar agora com a cor vinho. E aqui nós vamos trabalhar entre os vãos de onde nós temos os dois pontos. Então, aqui eu tenho os dois pontos, posso começar em qualquer lugar, eu vou no vão entre os dois pontos. Então, ó, aqui eu tenho o pezinho do ponto, sai um e sai dois. No vão que eu vou colocar aqui a minha agulha, não é mais na cabecinha nesta carreira, tá? É aqui entre os pontos. Aqui eu vou colocar a minha agulha, puxar o meu fio, vou trabalhar agora com esse fio aqui de cor vinho. E aqui eu vou fazer laçar e fazer o primeiro ponto e mais duas correntinhas. Uma e duas. Puxo aqui um pouquinho meu ponto para não ficar tão alto, tão puxado. E aqui também a mesma coisa, se vocês quiserem já podem segurar o ponto aqui para que ele já fique bem preso. Aqui neste lugar, entre os vãos de cada dois pontos da carreira anterior, nós vamos fazer 3 pontos altos e incompletos. Então, eu vou laçar a minha agulha, vir aqui no mesmo espacinho, laçar o meu fio, trazer para cima, laçar e tirar duas, deixar na agulha. No ponto alto normal, eu laço mais uma vez e tiro as duas. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar aqui na minha agulha e vou incluir mais um ponto. Então, eu laço, coloco aqui no mesmo lugar, entre o vão, trago para cima, laço e tiro duas. Então, aqui eu fiquei com os 3 pontos na minha agulha. Agora sim, eu vou laçar e tirar todos de uma vez. Laço e tiro todos. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço e passo por dentro. Vou vir no próximo vãozinho, que é entre os dois pontos, então, pulo, ó, 1 e pulo 2. E venho aqui e vou fazer a mesma coisa, incluir 3 pontos meio altos incompletos. Então, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, deixo na agulha. Laço, venho no mesmo lugar, laço, tiro 2 e deixo na agulha. Venho no mesmo lugar, mais um, laço e tiro 2, deixo na agulha. Agora, eu fiquei com 4 aqui na agulha, 3 referente aos pontos e 1 referente à minha laçada do ponto anterior. Agora, eu laço e tiro todos de uma vez, tiro todos. Faço uma correntinha e repito a mesma sequência.
Então, façam aí o de vocês até chegar aqui no comecinho. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhei aqui sobre meu último intervalinho de 2 pontos e fiz os 3 pontos. Então, como a nossa sequência aqui é fazer os pontos e uma correntinha, aqui também eu vou fazer a correntinha antes de fechar o meu ponto. E agora sim, eu vou fechar o ponto, não aqui nas correntinhas, eu vou vir aqui na primeira carreirinha. Então, aqui eu tenho aquele ponto que eu fiz inicial, 1, 2 correntinhas. Então, meu ponto é aqui, a cabecinha do meu ponto. Vou pegar aqui as 2 alcinhas e fazer o ponto baixíssimo para fechar o meu ponto. Passo por dentro desta e passo por dentro desta. E dessa forma, finalizo esta carreira aqui. E depois aqui de fazer o meu ponto baixíssimo, nós vamos começar no intervalo. Então, como eu fiz aqui trabalhando no segundo ponto, eu já vou colocar aqui no espacinho, vou laçar e fazer outro baixíssimo. Desta forma, eu cheguei até aqui o espacinho, o vão, para que a gente comece no vão. E aqui eu vou fazer as 2 correntinhas, 1 e 2. Vou começar os meus pontos aqui deste lugar. Então, aqui em cada vãozinho, nós vamos fazer 3 pontos altos, só que agora os 3 pontos inteiros. A gente tinha feito os incompletos, agora nós vamos fazer os pontos inteiros. Então, fiz as correntinhas, laço, no mesmo espacinho, venho, faço mais um ponto alto, 2, e no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Laço, mais um ponto alto. Agora, eu venho no próximo espacinho, no próximo vão aqui, e vou fazer os 3 pontos altos, sem correntinha de separação, tá? Só direto os 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Venho no próximo espacinho e faço mais 3. Sem correntinhas de separação, então façam de vocês até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final desta cor, a mesma coisa que nós fizemos na cor anterior. Eu vou cortar aqui e fazer aquele fechamento. Puxo aqui, vou colocar aqui a agulha, puxar aqui por trás e voltar aqui por dentro. E é só fazer aquele acabamento mesmo que nós fizemos com essa cor aqui, mostarda. E agora, nós vamos fazer essa cor aqui verde, mais uma troca de cor. Fiz aqui o acabamento e olha que apaixonante, gente. A cada volta que a gente faz a mais, fica mais fofo ainda, mais lindinho ainda. Aqui já está com os acabamentos e agora nós vamos iniciar a cor verde. A cor verde nós vamos trabalhar também sobre os intervalos. Então, aqui entre o espacinho de 3 pontos... Ó, entre os espacinhos, entre os vãos, é aqui que nós vamos colocar os nossos pontos, entre os vãozinhos desses 3. Então, aqui eu laço o meu fio, nós vamos trabalhar agora com a cor verde. Eu laço meu fio, trago aqui pra cima, ó, seguro aqui atrás, laço e dou a primeira laçadinha. Prendi, vou fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2. E aqui, nós vamos incluir agora 4 pontos altos dentro de cada intervalinho. Então, eu laço o fio do novelo e vou pôr mais um ponto alto. Então, 2, 3 e 4. Todos dentro do mesmo intervalinho. Venho no próximo espacinho e vou colocar mais 4 pontos aqui dentro também. Então, laço, 1, 2, 3 e 4. E assim, nós vamos completar toda a nossa volta sem correntinhas de separação, até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui mais uma carreira, nós vamos já parar de trabalhar com a cor verde, vou puxar o meu fio e fazer o acabamento aqui, não nas correntinhas, aqui nesta primeira cabecinha aqui. Então, puxo meu fio lá pra trás
e volto o meu fio aqui e faço o acabamento. Fiz aqui já o fechamento e o acabamento, e vamos iniciar agora com a cor bege. A cor bege eu também vou trabalhar entre os meus intervalos, então, qualquer intervalinho aqui da parte verde. Então, eu vou puxar o meu fio, seguro aqui atrás o fiozinho menor, laço o fio do novelo e passo por dentro, ó. Puxo aqui para prender bem. Vou fazer as minhas duas correntinhas, uma e duas, que já são equivalentes ao primeiro ponto alto. E aqui a nossa sequência vai ser 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, já fiz um aqui. Eu vou laçar e fazer mais um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e dentro do mesmo espacinho mais 2 pontos altos. Laço, faço um ponto alto e mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. Com isso, eu fiquei com um lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Venho aqui no próximo espacinho, no próximo vão, e vou repetir o meu lequinho. 2 pontos altos, 1 e 2, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos, 1 e 2. E nós vamos repetir essa sequência de lequinhos até o final da carreira. Terminei mais essa carreira. E agora, nós ainda vamos continuar utilizando esta cor. Então, nós vamos fazer o fechamento. Eu tenho aqui a primeira laçada que nós prendemos, a primeira, a segunda correntinha e aqui a cabecinha deste ponto. Nós vamos vir aqui na cabecinha deste ponto aqui para fechar. Laço, passo por dentro e passo por dentro. Fechei aqui, então, com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar sobre os intervalinhos, sobre os 2 intervalinhos. Sobre esse intervalinho, deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês. Sobre esse intervalinho que nós temos aqui entre o lequinho e sobre este intervalinho aqui, que é no meio do nosso lequinho, onde a gente fez a correntinha. Então, nesses 2 intervalos que a gente trabalha, aqui, 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 nos intervalos, tá? Entre os pontos. Agora, aqui, nós precisamos chegar aqui neste próximo intervalo. Então, eu vou laçar o meu fio aqui no intervalo e passar por dentro deste. Agora sim, já estou aqui bem no meio do ponto para iniciar a nossa carreira. E aqui nós vamos fazer as 2 correntinhas, uma, 2, equivalentes ao primeiro ponto alto. E aqui, dentro deste buraquinho, nós vamos fazer 3 pontos altos no total. Então, já tenho aqui as correntinhas equivalentes ao primeiro, vou laçar e fazer aqui mais um ponto alto. E mais um ponto alto aqui dentro do mesmo intervalo. Totalizando aqui 3 pontos altos. Agora, dentro deste intervalo aqui, eu vou incluir mais 3 pontos altos, sem correntinhas de separação. Laço, coloco aqui no intervalinho e faço os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, o próximo intervalinho é entre o meu lequinho, aqui no meinho. Laço e mais 3 pontos altos aqui no meio do meu lequinho. 1, 2 e 3. E dessa forma, nós vamos completar a nossa carreira até o final. 3 pontos altos dentro de cada intervalinho entre os lequinhos e dentro do lequinho. E agora, nossa 8ª e última carreira, nós ainda vamos fazer com a mesma cor. E eu tenho aqui as minhas 2 correntinhas e eu vou fechar com baixíssimo aqui na cabeça desse ponto. Então, venho aqui do ponto alto, passo por dentro e passo por dentro. Então, fechei com baixíssimo. E agora, nesta próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base
em cada cabecinha que nós temos aqui. Então, tenho aqui a minha laçadinha, eu vou laçar o fio do novelo e passar por dentro dela. Venho aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas do meu Vzinho, trago aqui pra cima, fico com duas na agulha, laço, faço ponto baixo. Venho aqui no próximo, pegando só a cabecinha do ponto, laço, passo por dentro. E aqui eu vou caminhar fazendo pontos baixos na cabecinha dos pontos, sobre cada ponto, em todas as minhas cabecinhas, até o final da carreira. E aqui é onde nós fizemos aquele ponto baixíssimo. Então, aqui eu ainda vou fazer mais um ponto. E agora eu vou fazer uma cabecinha para este ponto que está deitadinho aqui, que é esse primeiro ponto. Então, eu vou soltar aqui o meu fio. Caso vocês fiquem na dúvida, aqui até de onde ir, aqui nós temos, olha, esse detalhezinho aqui, que fica por causa do ponto que nós fizemos, o ponto baixíssimo. Então, olha, aqui eu tenho todo o fechamento, meu ponto baixo, ele aparece os Vzinhos assim. Aqui, onde eu tenho este ponto, que foi onde a gente fez o baixíssimo para fechar, eu tenho ele aqui deitado de ladinho, que é justamente aqui, onde eu tenho esse ponto. Então, aqui eu vou cortar o meu fio, vou puxar o meu fio aqui para fora, e aqui neste lugar onde eu tenho o ponto deitado, eu vou vir na próxima cabecinha, onde eu tenho o meu ponto inteiro aqui, e vou pegar aqui essa laçadinha, a cabecinha do ponto, jogar o meu fio lá para trás. E aqui agora eu vou voltar dentro deste mesmo que eu saí. Aqui vou colocar a minha agulha dentro do nozinho e dentro do Vzinho, assim como nós fizemos a cada troca de cor, da mesma forma. E vou puxar o meu fio aqui. Aqui, gente, nós temos que ter no total 96 pontos, 96 cabecinhas. Então, façam aí a conferência de vocês, porque tem que ser exatamente a mesma quantidade e a mesma quantidade da próxima que nós também vamos fazer do outro lado, para que a gente consiga fazer a costura bem perfeitinha. Então, aqui fazendo esse fechamento, ele vai ficar assim, dessa forma. E aqui vocês podem observar que nós temos que ter 3 pontinhos para cada ponto. Então, olha, aqui eu tenho meu Vzinho, eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Então, aqui eu tenho, olha, aqui onde nós fizemos aquele fechamento, também tenho que ter 3. Então, ó, uma cabecinha tá aqui, 2 e 3. Aqui é a mesma coisa, 1, 2 e 3. Para vocês conferirem se está certinho, é só vocês fazerem a extensão do ponto alto. Em cima de cada ponto alto, eu tenho que ter um ponto baixo. Então, aqui, ó, em cima desse ponto alto, tem que ter um ponto baixo. Em cima desse, mais um. Em cima desse, mais um. E aí, vocês vão vendo, conferindo em bloquinhos de 3. Então, aqui onde a gente fez aquele ponto baixíssimo, aqui eu também tenho 3. Olha, aqui, 1, 2 e 3. As 3 cabecinhas estão aqui. Com isso, eu completo meus 96 pontos. Então, confiram de vocês no total. E agora, está pronto. Só vou fazer aqui o arremate e finalizar. Finalizado aqui a nossa volta, nós temos um lado da bolsa. Vocês vão fazer mais um exatamente igual. Exatamente da mesma forma como nós fizemos este primeiro. Nós precisamos ter 2 para poder fazer o frente e o verso da bolsa. Então, façam aí a de vocês mais uma parte. E agora, nós vamos fazer a nossa lateral da bolsa, que também é a alça da bolsa. Ela vai ser num cordão único. Então, eu vou fazer correntinhas aqui. Eu vou laçar sobre o meu dedo, pegar aqui, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio e puxar aqui para fora. Tiro os meus dedos e puxo para baixo. Seguro o fio menor e ajusto o fio do novelo. E aqui eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer correntinhas até um total de 1,63 m. Aqui as minhas vão dar um total de 240 correntinhas.
Se vocês quiserem ela maior, a alça um pouco maior, para que ela fique um pouco mais para baixo, vocês podem fazer mais correntinhas. Aqui a medida, vocês que vão avaliar a medida que vocês gostariam de fazer. A minha ficou com 1,63 m o cordão de correntinhas, e o total deram 240 correntinhas. E as correntinhas eu faço aqui da seguinte forma: eu laço o fio do novelo, passo por dentro desta que está na agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não conto este nozinho inicial e nem essa que está na minha agulha. Eu recomendo que vocês façam por centímetros, porque às vezes, de acordo com a laçada, a espessura do fio, o tamanho de agulha, pode ser que dê diferença na quantidade de correntinhas. Então, aqui eu recomendo que vocês façam utilizando as medidas. Terminei de fazer aqui as minhas correntinhas. E agora, eu vou trabalhar na parte de trás das correntinhas. Então, aqui eu tenho a parte da frente e virando elas aqui, eu tenho a parte de trás, onde formam esses nozinhos na parte de trás. Então, são nesses nozinhos que nós vamos puxar os pontinhos. Então, eu vou pular este primeiro, a minha agulha está aqui, eu tenho logo este primeiro de onde está saindo aqui o meu fio. Então, vou pular este primeiro, vou pular aqui este segundo e vou vir aqui no terceiro. Laço o meu fio, venho no terceiro nozinho, vou pegar somente aqui a alça do nozinho, laço e vou fazer um ponto alto. Trago para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Venho aqui no próximo, ponto alto também, pegando somente o nozinho aqui da parte de trás. Então, pego aqui o nozinho, laço, trago para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. E assim eu vou completar o meu cordão em pontos altos até o final da carreira. Cheguei aqui ao final dos meus pontos altos, cheguei ao final do meu cordão, já tenho todo ele feito aqui para o contorno da nossa bolsa. E aqui eu coloquei os marcadores para deixar a parte da abertura da bolsa, onde nós vamos colocar, né, onde será a parte de abrir, onde ficará aberta. Eu coloquei os marcadores, vocês podem marcar também com um pedaço de fio. E aqui toda esta borda, toda esta volta é onde nós vamos incluir a alça para o fechamento da bolsa. Então, aqui eu já coloquei os marcadores e deixei 20 pontos entre um marcador e outro. Isso em centímetros, eu vou falar para vocês quanto dá em centímetros, caso vocês estejam trabalhando aí com outro fio. Aqui na minha bolsa eu deixei uma abertura de 14 centímetros. Que são exatamente 20 pontos entre um ponto e outro. Eu vou fazer essa marcação nessa parte e a marcação na outra parte também. Então, aqui onde eu tenho o meu cordão, eu vou puxar o meu fio e vou cortar e puxar o meu fio para fora. Trago o meu fio aqui para fora. Desta forma, eu fico com um cordão solto em pontos altos para eu conseguir agora manusear de cada lado que eu vou precisar colocar. Eu preciso que ele fique com os pontos altos para fora. Por isso que nós vamos começar a prender ele aqui pela pontinha onde nós começamos. Então, do outro lado, tá? Então, eu preciso ficar com o cordão solto. Por isso que eu preciso cortar o fio. E nós vamos começar aqui desta pontinha. Nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou vir aqui, logo onde eu tenho o marcador, aqui é o meu espaço de abertura da bolsa, então, é aqui que eu vou prender o meu cordão. Aqui é a abertura da bolsa. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar entre as correntinhas, ó, aqui formam uns vezinhos. Estão vendo os vezinhos que se formam aqui? Eu vou colocar aqui dentro da alcinha do meu vezinho, deste lado, e aqui também na cabecinha
do Vzinho deste lado aqui. Vou colocar aqui no meio também, trazendo a agulha aqui pra dentro. E aqui que eu vou dar a minha laçada. Então, prendi os dois aqui, no meio dos dois, vou pegar aqui o meu fio, segurar, ó, seguro, deixando aqui a laçadinha para puxar, ó, seguro com um dedo e seguro com o outro aqui para que eu consiga puxar o fio. Vou passar por dentro desta aqui do cordão e por dentro desta outra aqui. Agora, ó, este fiozinho pequeno eu trago ele pra cá e vou trabalhar agora com o fio do novelo aqui, deixo ele pra cá. E aqui eu vou continuar fazendo isso, ó, trabalhei aqui neste ponto, venho aqui neste próximo, coloco aqui no meio dessa correntinha e no meio desta outra aqui, que é o meu segundo ponto aqui do cordão de pontos altos. Pego aqui também, ó, só a alcinha aqui do lado de dentro. Peguei a alcinha do lado de dentro, laço, passo por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Eu vou caminhar fazendo pontos baixíssimos. Então, ó, novamente, primeiro eu passo aqui nas correntinhas, na cabecinha do ponto da parte da bolsa. Então, primeiro coloco aqui, depois venho para a alça, pego aqui também no meinho, laço, passo por dentro e passo por dentro. Eu passo por dentro de 3. Então, o que que acontece? Nesta alça aqui, para prender a alça, nós vamos deixar uma perninha do Vzinho do lado, ó, nós vamos deixar uma perninha do lado de cá para fora e essa perninha do lado de cá para fora também. As duas perninhas do meio, elas vão estar cobertas aqui pelo ponto baixíssimo que nós estamos fazendo. E sempre nesta ordem, nessa sequência. Ó, deixo meu fio lá para baixo, coloco primeiro aqui na parte da bolsa, depois aqui na parte da alça, laço, passo por dentro e passo por dentro. Isso daqui, gente, é bem simplesinho de fazer. Às vezes pode até parecer complicado, mas não é. É só a gente pegar um jeito, a hora que pega o jeito, vai que vai. E a agulha aqui, vocês vão virando conforme vocês acharem mais adequado para ir um pouco mais rápido. Eu gosto de virar a agulha para segurar a linha. Então, ó, por exemplo, quando eu laço aqui, eu passo com ela virada para cá, depois eu viro para passar, para conseguir passar aqui. Isso facilita aqui a passada da agulha. E aqui eu cheguei no último ponto do meu marcador. Meu marcador está aqui, então cheguei aqui fazendo no ponto onde eu tinha deixado o marcador. E agora aqui, onde eu terminei, eu vou puxar o meu fio e vou cortar. Puxo aqui o meu fio para fora. E agora eu vou prender do outro lado, então vou colocar aqui do outro lado. Aqui, gente, só prestem atenção para que vocês façam do lado correto, tá? Aqui nós temos o verso dos pontos e aqui nós temos a parte da frente dos pontos. Ela é bem parecida, porém o verso dos pontos, ele tem, olha, uns gruminhos a mais. Aqui ela fica na parte da frente, ela fica mais lisinha, os pontos ficam mais lisinhos, estão vendo a diferença? Essa é a parte da frente e aqui é a parte de trás. A parte de trás, ela tem uns gruminhos a mais, ó. Aqui a parte da frente, ela está mais lisa. E é onde a gente fez os acabamentos também. Então, se atentem à parte de trás da peça ficar para dentro. A gente prende a peça do lado, deixando o lado de fora. E agora, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, exatamente aqui onde a gente já cortou o fio, nós vamos iniciar também neste ponto. Então, aqui neste mesmo ponto, onde eu comecei aqui, é onde eu vou começar esse daqui. Então, ó, deixo um pedacinho de fio, venho aqui no meu primeiro, onde eu tenho o marcador, eu vou tirar o marcador para não me atrapalhar, é neste ponto aqui, e vou colocar aqui no meinho.
Então, coloco aqui no meinho, venho aqui no último ponto trabalhado deste lado. Aqui onde eu puxei o meu ponto, estão vendo ele aqui aberto? Então, foi neste daqui. Então, ó, esse ponto aqui, eu vou vir aqui nele, ó. Esse ponto aqui, que foi o último trabalhado, estão vendo? Esse daqui, ele está completo, ele está fechado. Esse daqui está com a perninha aberta. Então, venho aqui, ó, sigo aqui com o meu dedo, o corpinho dele, e aqui é a cabecinha dele. Então, vou colocar aqui no meio desta. Agora, uma correntinha está para cima e uma correntinha está para baixo. Mas é exatamente igual. Vou colocar aqui, vou segurar aqui o meu fio, puxar ele para cá, passar por dentro desta de baixo. Opa, enroscou. Tá enroscando aqui, ó. Vou virar a agulha para ficar mais fácil para passar. Passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Prendi aqui a primeira, já posso puxar, ó. Puxo um pedacinho maior do meu fio, jogo ele para cá para não me atrapalhar. Puxo aqui o fio do novelo para juntar a peça. E aqui a mesma coisa que nós fizemos no outro, ó, venho no próximo ponto, pego aqui no meio essa alcinha, somente a alcinha de dentro aqui deste lado da alça também, laço o fio aqui, passo por dentro desta, ó, passo por dentro desta, passo por dentro dessa e passo por dentro da que está na minha agulha. E aqui eu também cheguei no final do meu último ponto, trabalhei aqui o meu último ponto, aqui é onde eu tenho aquelas correntinhas iniciais. Então, ela finaliza exatamente assim. Vou tirar aqui o meu fio, vou cortar, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar aqui para fora. E saindo aqui o meu fio, eu ainda vou passar mais por uma casinha aqui por dentro, apenas para ficar bem firme. Passo aqui por dentro e vou voltar aqui por dentro desta primeira correntinha. E aqui eu vou pegar somente essa primeira alcinha aqui da minha correntinha e vou puxar aqui para trás. Puxei aqui para trás, vou puxar bem forte, olha, para o acabamento ficar bem puxadinho. E aqui esse fio eu vou abrir ao meio. Sempre onde eu for fazer o acabamento, eu vou fazer desta forma. Eu vou abrir o meu fio ao meio. Vou abrir aqui a minha bolsa, puxar os dois lados. Vou passar os meus fios aqui por dentro, só para o acabamento não ficar aqui muito na pontinha. Então, passo meus fios pra cá. Ó, passo por dentro, passo a agulha aqui por dentro de alguns fios e puxo o meu fio aqui pra dentro. E aqui esse fio também eu posso puxar ele em diferentes lugares. Vou passar só por dentro deste, só para que ele fique mais próximo deste, mas preciso dar a diferença de um fio. E aqui eu vou dar 3 nozinhos bem apertadinhos mesmo. E essas duas pontinhas aqui, eu só vou trançar aqui por dentro, sem aparecer do lado de fora. Eu vou passar um pinguinho de cola aqui, bem embaixo. E aí, eu vou cortar. Para que esconda aqui realmente bem escondidinho o meu fio. Pronto. O acabamento aqui já está pronto. A mesma coisa com o outro fiozinho. Sempre onde eu tiver que fazer os acabamentos com os fiozinhos, eu vou fazer exatamente desta forma. E aqui, gente, nessa outra ponta, onde eu deixei também para fazer o acabamento, a ponta onde tem a alça maior, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Fiz, então, aqui os acabamentos já deste lado. E agora, eu vou deixar a faixa, essa alça, bem retinha, para que ela não fique torcida. Cuidado para vocês não deixarem ela torcida aí. E eu vou utilizar a agulha de tapeceio.
Caso vocês prefiram, vocês podem utilizar a agulha de crochê também, para que a gente possa costurar essa outra ponta. Eu prefiro colocar agora nesse momento com a agulha de tapeceiro. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui essa parte onde eu deixei, aqui eu tenho os meus 20 pontos, e agora eu vou juntar, vou unir aqui uma parte na outra. E para começar a unir, eu tenho aqui essa ponta, vou utilizar esses fios aqui que eu já tenho, e caso não seja o suficiente, eu vou colocar novos fios. Mas aqui eu tenho um pedacinho considerável que dá para utilizar, e eu vou jogar este fio aqui para dentro. Então, vou colocar ela aqui paralelo ao que eu já tenho, e vou passar por dentro aqui do ponto. Por quê? Eu quero primeiro fazer a união aqui desta parte com essa parte, para depois ir para as laterais. Então, eu vou vir aqui, logo aqui na beiradinha, vou passar pelo meu ponto por dentro aqui. Então, olha, eu joguei aqui por dentro do ponto, desse ponto que eu já tenho aqui. E vou puxar aqui para já unir essas duas partes. Deixo ele paralelo. Este fiozinho aqui menor, que é deste outro lado, que foi onde nós começamos, eu vou deixar ele aqui para baixo. Aqui meu fio fez um nozinho, mas eu consigo passar ele aqui por dentro. Pronto, deixei ele aqui bem paralelo e passei por dentro. Agora, daqui, eu vou voltar por dentro deste primeiro ponto. Então, aqui onde eu tenho este primeiro ponto, eu vou voltar aqui passando por dentro também dessa trama. Aqui, logo no primeiro ponto, eu vou pegar aqui essas alcinhas de dentro, para deixar bem juntinho essas duas partes. E vou passar aqui por dentro também. Vou vir aqui do outro lado e também vou fazer a união aqui. Então, já estou aqui, vou vir aqui por dentro deste ponto que eu tenho aqui, desta outra parte aqui, como ele é um ponto alto, eu tenho essas duas partes. Então, ó, coloquei aqui dentro do ponto alto, vou vir aqui agora dentro deste ponto alto que está aqui. E jogo lá pra dentro, coloco aqui no meio e jogo lá pra trás. Puxei aqui pra trás, e aqui, olha, eu só uni essas duas partes para que elas fiquem bem paralelas. Esse fiozinho aqui, eu vou deixar ele aqui pra trás, pra não aparecer, ó, assim ela fica contínua. E agora, ainda aqui com a minha linha, agora eu vou começar a fazer a união das laterais. Então, eu vou fazer mais ou menos no mesmo sentido em que está acontecendo aqui os pontos. Então, aqui eu tenho os pontos para cima. Eu saí aqui, ó, esse meu fio está aqui embaixo, eu já vou vir logo aqui embaixo. Vou colocar aqui a minha agulha. Aqui, passar aqui por dentro e vou abraçar aqui esse ponto que está aqui, que é o meu primeiro ponto, meu vizinho, como se eu estivesse fazendo a simulação do ponto. E vou voltar ele aqui por dentro. Aqui não tem realmente um lugar exato, mas a gente vai deixar o mais próximo possível para que ele simule realmente o ponto, ó. Então, eu vou passar entre o vizinho e voltar por onde eu acabei de passar. Porque dessa forma, ele forma um outro vizinho. Estão vendo aqui o vizinho que se formou? E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar aqui por dentro. Para passar por dentro, eu posso reforçar mais uma vez, caminhando aqui pelos pontos, indo aqui pela parte de trás, ó, costuro aqui, passo pra cá. Venho aqui de novo, aqui do lado, pego novamente aqui. Vou tirar esse fiozinho pra cá e pego novamente aqui.
Então, estou trançando os pontos por dentro, porque dessa forma estou reforçando a minha costura, porque como é uma alça e ela vai fornecer a sustentação da bolsa, aqui eu também estou reforçando mais uma vez por trás, para que fique juntinho e também para que ela não solte, para que ela consiga aguentar um pouco mais de peso. Terminei aqui a união, fica desta forma. E agora eu posso fazer o acabamento por dentro. Bem discreta a união. E de uma forma que eu sei que ela não vai soltar, que está bem firme, bem presa. Façam o teste aí para não ficar solta. Não pode ficar com vãozinhos, ela precisa ficar bem conectada. E aqui atrás, por dentro, também, ela não vai aparecer. E agora, as alças estão finalizadas. E agora, com a nossa alça pronta, nossa bolsa também está pronta. E é aqui neste momento que nós vamos decidir se a gente vai colocar franjas ou não. Caso vocês resolvam colocar a franja, eu cortei aqui pedaços de 40 centímetros. Então, já deixei separados fiozinhos aqui com pedaços de 40 centímetros e eu vou mostrar como fazer a colocação. E para colocar a franja aqui é bem simples. Eu vou pegar o pedaço que eu cortei já de 40 centímetros e dobrar ao meio. Vou pegar a minha agulha número 4, a agulha que nós trabalhamos, ou pode ser alguma outra agulha também. E nós vamos ver mais ou menos aonde é o meio e eu vou começar a colocar aqui pelo meio. Então, vou pegar aqui essa parte mais baixa aqui da bolsa e aqui eu tenho os meus pontos altos. Então, aqui eu tenho o corpinho de um corpo alto, estão vendo aqui o corpinho do ponto? Então, eu vou colocar a minha agulha nesses vãozinhos, pegando o corpinho do ponto aqui nessa parte, que é a parte da nossa alça que a gente costurou aqui para emendar as duas partes. Então, aqui eu vou colocar a minha agulha entre um dos pontos e saindo aqui do outro lado do ponto. Então, vou passar por baixo do ponto. E eu vou pegar aqui, laçar a minha linha e passar aqui por dentro. Fiz um elinho aqui, eu laço novamente agora os dois fios e passo por dentro desta laçadinha que está aqui. E puxo totalmente meu fio aqui para baixo. Ó, ajeito, puxo um pouquinho, empurro o nozinho para cá e pronto. Aqui já está presa a minha franja. E eu vou fazer isso até a quantidade que eu achar que fica legal aqui para minha bolsa. Então, começando pelo meio, eu vou distribuir, vou pôr um aqui desse lado, um desse lado, um desse lado, um desse lado. Que assim, dessa forma, a gente consegue fazer aqui mais uniformemente até a parte onde a gente deseja colocar. E aqui, o que eu preciso sempre me atentar é para que o nozinho fique sempre do mesmo lado. Então, se eu peguei o ponto daqui para cá, eu sempre vou fazer desse lado. Não posso vir aqui deste outro lado e puxar o fio para cá, porque senão ele vai ficar diferente. Então, eu preciso sempre daqui para cá, venho aqui, pego meu fiozinho aqui no meio, puxo aqui, passo por dentro, laço as duas e puxo para fora. Já coloquei outra franja aqui. E dessa forma, eu vou colocar aqui e vou falar para vocês quantos fiozinhos eu coloquei aqui na parte de baixo. Finalizei aqui a colocação da minha franja. Eu coloquei no total de 24 franjas. Vocês podem colocar mais ou podem colocar menos, da forma como vocês preferirem. Eu preferi deixar ela assim, mais proporcional a essa parte aqui da alça, para que ela tenha essa continuidade, como se fosse uma continuidade da bolsa aqui na parte da alça. E a medida que ficou, aqui da ponta da alça até a primeira franja que eu coloquei aqui, deram no total 17 centímetros de cada lado. Deu certinho aqui, ó, 17 centímetros. E a mesma coisa aqui do outro lado. E para mim, eu preenchi com as 24 franjas. Agora, aqui no final,
ela está um pouquinho irregular, porque conforme a gente coloca, às vezes a gente acaba puxando o fio, não tem como pegar exatamente no meio. Então, ela acaba, às vezes, dando uma pequena diferença aqui embaixo, que a gente pode cortar. E aqui, eu dou uma sugestão para vocês de que vocês podem fazer essa franja arredondada, vocês podem fazer essa franja com bico, ou vocês podem fazer a franja reta. Aqui na minha, eu vou deixar a franja reta. Para pentear, eu vou pentear assim com a mão mesmo. Eu não vou utilizar pente, porque aqui, como estou trabalhando com barbante, se eu utilizar pente, eu vou acabar abrindo os fios e ela vai ficar mais cheinha. Eu quero que ela fique assim, desta forma. E aqui eu vou só acertar, cortando os fios com a tesoura, para que ele fique reto. Eu fiz aqui também a colocação da minha etiquetinha, eu resolvi colocar ela aqui embaixo, achei que ficou mais charmosinha aqui, uma etiquetinha de borda, que ela vem de uma ponta a outra na peça, achei que ela ficou bem mais delicadinha aqui, neste lugar, do que aqui no meio, mas vocês podem colocar também onde vocês acharem mais adequado. E aqui, eu não vou colocar fechinho na minha, mas caso vocês prefiram, vocês podem colocar aquele fecho de ímã que é costurável. Aqui, como a gente está trabalhando com barbante, eu acho que o melhor tipo de fecho seria o costurável. E a nossa bolsa Isa está pronta! Olha que lindeza que ela ficou! Absoluta! Aqui ela fica com o mesmo acabamento que a gente vê aqui por fora, só que é o verso do ponto, fica super bonitinha também. Aqui vocês podem colocar um fechinho, caso vocês prefiram, mas eu acho que ela assim, por si só, ela já fica com uma abertura boa e ela não fica abrindo muito. Ela tem uma leve abertura, mas aí fica de preferência de vocês para colocar esse fechinho ou não. E olha o detalhe aqui da etiqueta, deixa eu mostrar mais de pertinho. Eu coloquei a etiqueta de borda e a franja dela, linda, que vocês podem também deixar com franja e sem franja. Me contem aqui nos comentários como ficou a de vocês, porque eu sei que vocês amaram aí também o resultado, porque ela é linda. E é isso, gente. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para acompanharem os próximos vídeos. Compartilhem o vídeo também com outras pessoas e não se esqueçam de deixar aquele like para mim que me ajuda muito. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.